o que é bom e ruim, bem e mal, não é relativo? Não é. Se a gente entrar no que o bem e mal é relativo, a nossa Fudeu. vida vai pro inferno. Não, é que, na verdade a gente teve essa conversa no outro podcast e eu falei que a sensação que eu tinha é todo ser humano sabe ou tem uma noção de que está fazendo mal e que está fazendo bem. Quando eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua e ela me agradece e fala, obrigado, nossa, você foi um anjo da minha vida, e eu falo, de nada, senhora, se você precisar eu tô aqui, você sai com uma sensação boa. Quando eu peguei aquela gatinha da rua, trouxe ela pra dentro de casa, cuidei, e hoje ela tá lá, amorosa, me lambendo, retribuindo esse amor, eu sei que eu fiz uma coisa boa. Do mesmo jeito que eu não tenho coragem de matar um animal, porque eu sei que me causa uma sensação ruim. E ninguém me ensinou, nunca mate um animal indefeso. Eu tenho intrínseco em mim de que é ruim. Mas você acha que tá em todo mundo com essa mesma clareza? Então, não. E que em pessoas mais fracas não precisam ter um manual mais claro? E esse manual seria uma religião. Esse manual é os 10 mandamentos. Sim, mas e se uma pessoa que não tem essa religião, não acredita nesses mandamentos, mas tem uma religião, ela vai ter outro manual? O manual foi escrito por quem? Quais outros manuais? Porque a gente acredita que o manual foi iluminado por Deus em Moisés. Sim. Mas não é incoerente um manual quando Deus nos deu livre-arbítrio para decidir? Isso, pra gente decidir entre o bem e o mal. Como é que se decide entre o bem e o mal? Conhecendo o bem e conhecendo o mal. Se ele fala, faça o que você quiser e não te fala o que é certo, ele está te empurrando para fazer o que é errado. E aí eu vou ter que descobrir o que é certo e errado. Isso. Eu sou um homem. E a gente vai não tentar Deus. descobrir na tentativa e erro. Você não vai querer que seu filho se enfie na droga para descobrir que a droga é ruim. Você vai querer deixar um manual para ele. E vai falar, meu filho, te ensinei tudo o que eu podia. Agora é com você o que você vai escolher. E seu filho pode se tornar um drogado. Não está no seu controle. Porque ele tem o livre-arbítrio. Mas você vai fazer o máximo possível para que ele escolha o bem. Não que ele queira descobrir. Se a gente for pro lado da religião, eu contei essa história, dá para repetir brevemente pra galera. Se a gente for pro lado da religião, da história da criação, da história da Bíblia, certo? Não vamos colocar a Bíblia em uma religião. A Bíblia é um livro. É um livro. É um livro que foi feito. Foi feito pelos seguidores de Cristo e antes de Cristo, inclusive. Certo? Antes de Cristo. Então, vamos considerar que são histórias. Grandes histórias de um passado. Né? Na criação, é contado a história do Lúcifer e dos anjos caídos. Né? Como Sim. eu disse no outro podcast, Lúcifer tinha inveja da criação de Deus. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio e a mortalidade. A capacidade de viver uma vida única e ter um tempo de validade, o que faz com que a gente não seja imortal. Já pensou que a imortalidade talvez seja um dos piores pesadelos da face da Terra? Né? Algo que é surreal até para nós imaginarmos. Não, a gente não consegue conceber grandes números. A gente não consegue conceber a ideia de algo durar para sempre. Né? Então, o que faz a nossa vida tão maravilhosa ou tão desgraçada é a duração, a pequena duração que a gente tem. E isso faz com que a gente valorize mais. É o que dá uma história, né? Se não tem um ponto final... O que a gente faz? Quando que começou, né? Exato. Inclusive. Muito Então, estranho. Deus expulsou Lúcifer e os anjos caídos, que eram aliados de Lúcifer, porque Lúcifer tinha inveja de Deus e achava que Deus tinha criado algo que não favorecia os anjos, né? Então Lúcifer tinha inveja de Deus, do poder de Deus, e também tinha inveja da criação de Deus, porque Deus deu o que os anjos queriam. E quando Deus expulsou Lúcifer e os anjos do céu, e alguns anjos do céu, eles viraram demônios, né? Eles foram para baixo, conceito de inferno, ou aqui a terra, ou outra dimensão dentro da terra, não sei, mas se eu não me engano na Bíblia eles foram anjos caídos, eles caíram para a terra, ou caíram para baixo, não sei exatamente para onde eles foram, mas o conceito basicamente é os demônios e Lúcifer tentam acabar com a criação de Deus por pura inveja. Então o ser humano, ele é tentado durante a vida inteira dele para ir do lado pro mal, porque os Lúcifer e os anjos caídos sempre sentiram essa necessidade de se vingar da criação de Deus por pura inveja. E eles querem machucar a gente para machucar Deus. A gente só sente essa sensação de ser puxado para o mal, porque a gente, com o livre-arbítrio, escolheu o mal. Deus não falou assim, toma o Éden, se vira, e Eva por acaso acabou comendo a maçã proibida. Isso na simbologia. Ela, ciente de que era proibido, igual eu falei, Deus deixou bem claro o manual do que fazer. Ela optou por fazer errado. E aí, a partir daí, a gente pôde sucumbir às tentações dos anjos caídos. Mas
Desde o princípio ele deixou Que foi claro. a serpente. E a serpente foi o convencimento, mas quem errou, se a gente fosse bem claro, quem errou foi a Eva. Mas serpente era Lúcifer. A serpente, isso, Lúcifer convenceu a Eva a fazer o que é errado, mas o livre-arbítrio dela de falar não estava ali. E ela abdicou, mas se ela não conhecesse o Éden e por acaso comesse a maçã, não teria justiça nenhuma. E a justiça é um conceito muito engraçado quando a gente tenta colocar para a humanidade, né? Se a gente pensa assim, poxa, será que um assassino de uma criança, o que tem que acontecer? Tem que morrer. E se um cara assassinou uma criança e depois de muitos anos que ninguém descobriu, o cara se tornou um pai de família e agora ele cuida dos filhos, construiu uma empresa e se for empreender ele, vai tudo pro saco. Será que 45 anos depois dele ter matado uma criança, ele deve ser preso? Esse é um exemplo muito extremo para a gente entender a complexidade da justiça humana. Do que é justiça, do que o limite do perdão. Isso. Qual que é o limite do mal que uma pessoa pode fazer para ela ser perdoada? O quão arrependido ele está. Então, a justiça para a gente é um negócio muito complicado. E se a gente não tem a fé na justiça de Deus, que é todo-poderoso e perfeito, a gente perde o sentido de tudo. Porque a partir desse exemplo extremo que eu dei, a gente consegue se convencer a fazer qualquer tipo de mal.